Bueno, muy buenos días a todos. Bom Primero que nada, dia a quisiera todos. agradecer Antes de nada, el gostaria de apoyo agradecer o financiero, apoio el apoyo técnico también financeiro, o brindado por apoio parte técnico del também, equipo de Banco por parte da Mundial equipe do para la Banco realización de este Mundial para a taller realização de dessa normas oficina internacionales de de contabilidad normas del sector público. internacionais En de resumen, contabilidade no setor público. especialmente a Um Pat resumo, McKenzie, Juan Carlos especialmente a Serrano, Pat pues por Mackenzie, todo Juan el Carlos apoyo brindado en Serrano, estas por semanas todo o apoio dado pasadas para nessas la semanas coordinación passadas para a y pues coordenação para la e contratación y demás para a de este evento. contratação Entonces, cedería desse la evento. palabra Eu vou para ceder palabras a de bienvenida palavra a para Juan as Carlos Serrano, que nos boas-vindas a acompaña del Juan Banco Carlos Mundial. Serrano, que nos Por favor, acompanha Juan do Banco Carlos. Mundial. Juan Carlos, por favor. Muchas gracias, Juan. Espero me escuchen Muito bien. Y obrigada, antes de Juan. Espero que comenzar, me escutem recordar que bem. tenemos Antes de traducción começar, simultánea de recordar que temos portugués. Si interpretação ustedes se fijan en la simultânea ao parte inferior, tenemos português. un Se vocês icono clicam de na mundo. parte Ahí pueden encontrar inferior, tem o la liga para la ícone que é traducción. Y o bueno, mundo, e para dar podem unas clicar aí breves para a palabras. Es un interpretação. gusto estar con ustedes. É um Bienvenidos prazer sean estar com a este vocês evento. Para el Banco nesse Mundial es un evento. gusto poder Para o apoyar el Banco evento Mundial é um que se llama prazer la poder FIC-FP apoiar en esse resumen, una evento, capacitación de alto nivel que para é los uma contadores capacitação de los de alto países nível miembros de para os FOCAL. contadores dos países Este esfuerzo membros se do enmarca FOCAL. dentro de la agenda Esse de gobernanza del esforço Banco se Mundial, moldura dentro da mediante la agenda cual do Banco apoyamos reformas Mundial, para diante mejorar da la qual transparencia y la apoia rendición de reformas cuentas para alrededor apoiar del mundo. a transparência ao Particularmente redor do mundo. este evento es fruto de nuestra Particularmente esse alianza y evento é relacionamiento fruto con FOCAL. da nossa aliança Yo quiero reconocer de ampliamente relacionamento com o el FOCAL. rol tan Eu quero importante de nuestro agradecer o colega Juan papel tão Torres y importante do Beatriz, nosso así como todo nossa el colega equipo de la Unidad de Beatriz Contabilidad e Gubernamental de la toda a Secretaría de Hacienda y equipe Crédito Público de México, da Ação de por su Crédito Público do liderazgo, su México, proactividad y pela su sua continua liderança, sua disposición para organizar este proatividade e evento. disposição para Yo organizar recuerdo que esse hace evento. casi un año Eu empezamos me a lembro conversar que há con quase Juan um ano sobre la começamos a posibilidad de conversar com organizar o esta Juan sobre a capacitación, y possibilidade es un de gusto organizar ver essa cristalizado este capacitação, esfuerzo e é um después de prazer ver tanta materializado coordinación y tanto esfuerzo. depois de tanta Como coordenação ustedes e han tanto sido, o muchos esforço. de ustedes, me imagino, han sido Muitos de testigos, vocês nuestra alianza con foram FOCAL se ha venido dando a testemunhas, través de eventos testemunhas como intercambios, tanto como la como generación de reportes intercâmbios, regionales y tanto globales, por ejemplo, la de emisión del relatórios informe sobre regionais los e efectos del globais, COVID en los como reportes os relatórios financieros da que se emitió Covid, recién a os inicios de relatórios año, y que financeiros que foram esperamos poder emitidos no diseminar início do pronto ano también, e así que como a esperamos través que de possam compartir conocimientos con ser la plataforma disseminados em Pulsar, breve. la participación en E a eventos plataforma y Pulsar, y a participação través em de apoyar eventos capacitaciones e como este caso. apoiar as También para capacitações, este para apoiar evento as en particular, capacitações. Para esse el evento em cual constará de particular, 3 sesiones, agradecemos mucho el contar con vamos el ter apoyo de três la Universidad sessões de e Zurich, agradecemos liderada contar por com o apoio da el doctor Universidade Andreas do Bergman Sul, y Christoph Schuller, liderada pelo Dr. a quienes muchos de André ustedes ya conocen Bergam, bien y, como que saben, tienen muitos de una vocês conhecem combinación muy bem e que particular sabem que de tem uma conocimiento de la combinação muito región, pero particular también de global. conhecimento Así que e também pensamos global, que ellos de serán los conhecimento na mejores região e global. socios para E poder participar assim, en eles este são os evento de melhores capacitación. parceiros Así para que, sin más por el momento, essa por mi nossa lado, reunião. agradecer nuevamente la Sem mais, participación eu de todos. gostaria de Esperamos que el agradecer evento a sea muy participação de provechoso. todos e Y esperamos que bueno, te o regreso la evento palabra, seja Juan. muito proveitoso Muy buenos días a todos. e devolvo a palavra a Muchas Juan. gracias, Bom Juan dia para Carlos. vocês. Muito Sí, tienes razón, obrigado, ¿no? Juan Han Carlos, pasado tem unos razão. buenos meses, y creo que Passaram al vários final meses ha e, ao fructificado en final, concretarlo, ¿no? Entonces, conseguimos concretizar. vamos creciendo ahorita en Então, asistentes a esta sesión. vamos tendo Estamos mais estimando assistentes 400 personas conectadas nessa en sessão. este Temos taller. 400 pessoas Espero que lo conectadas nessa logremos. oficina. Espero que Algunos ya consigamos. nos reportaron que tenían algún tema Alguns já con relataram alguna que tem comisión en sus oficinas, alguma entonces comissão em seus seguramente no van a ser todos, escritórios, pero então com esperemos que la certeza não mayoría vão y que estar todos todos, puedan mas recibir esperemos que pues esteja prácticamente a estas tres maioria. charlas Essas de la três mejor forma. palestras, Entonces, esperemos y que obviamente pues aproveitem tenemos essas três a palestras un da melhor excelente forma. ponente E temos um acompañándonos, el doctor excelente Andreas y también expositor nos Christoph, acompanhando, o que doutor fueron parte del Andrés equipo e de la Christoph, Universidad de Zurich, ¿no? que Como ya comentó faz también Juan Carlos. parte da Voy equipe da a permitirme leer Universidade de una breve Zurique. semblanza del doctor Eu Andreas vou y de Christoph. falar um pouco de El Andrés doctor e de Andreas es Cristo. catedrático O doutor de Finanzas Andrés é Públicas y director del Instituto de Gestión Pública de la catedrático em Universidad de Finanças Ciencias Públicas Aplicadas de Zurich, en da Suiza. Fue presidente del Comité de Faculdade de Normas Ciências Internacionales de de Contabilidad del Zurique, Sector da Público, Suíça. IGCP,
entre os anos 2010 Entre os anos 2010 e 2015, ele foi membro desse comitê. Nos anos 2006 e 2009, ele foi membro do Comitê Suíço de Normas Contábeis para o Setor Público. Em 2010, foi professor visitante na Nova Zelândia, assessor de finanças públicas na Suíça, na Europa, na América Latina, em diversas organizações internacionais. Ele tem licenciatura e doutorado numa universidade na Suíça e no Reino Unido. Christoph Schuller, que é um especialista que nos acompanha hoje, ele é especialista em gestão financeira pública, atua como líder e coordenador de projetos internacionais, com forte enfoque em países do Pulsar, da iniciativa do Banco Mundial. Esse trabalho inclui a área financeira em diversos níveis de governo, é parceiro do Banco Mundial, Interamericano e de Assuntos Econômicos da Suíça, do Fundo Nacional da Suíça. É professor no campo de finanças públicas e gestão financeira pública no nível de pós-graduação. E, bueno, esta es una gran oportunidad para, é uma grande oportunidade para os funcionários, membros dos países membros do Fórum. Falamos de 18 países da América Latina, que formam um fórum de contadores da América Latina. E a ideia do fórum é fortalecer os conhecimentos sobre as normas internacionais e as melhores práticas de contabilidade governamental. Muito obrigado a todos. Eu espero que continue se conectando os funcionários públicos dos 18 países. Obrigado por nos acompanhar. E passaremos a seguir avançar na seguinte etapa da oficina, a apresentação do Dr. André, e depois passaríamos a uma sessão de perguntas e respostas, e estaríamos alimentando com as perguntas que vocês coloquem no chat ou que levantem a mão. Vamos dar, como somos muitos, vamos privilegiar o chat para facilitar o atendimento das perguntas. E em algum momento vamos ver se será possível dar atenção às mãos levantadas. Muito obrigado. Bem-vindo todos, Dr. Andrés, muito obrigado. Vamos começar, por favor, compartilhando a apresentação. Muito obrigado, Juan, muito obrigado a todo o México, da presidência do México e também a todos do Banco Mundial. Esse foi um esforço muito grande para essa série de 3 reuniões que vamos ter nessa semana, na próxima semana e 2 semanas para apresentar um resumo. Talvez antes de apresentar, há que mencionar que um resumo nunca se pode entrar em todos os detalhes. E alguns de vocês participaram em capacitações com os instrumentos financeiros. Gastamos todos uma semana na capacitação de um só tema. E, é claro, esta série não pretende dar os mesmos detalhes que nós vamos dar numa capacitação aprofundada em outros temas, mas é mais no âmbito geral, apresentar a situação das normas internacionais. Eu, sem gastar mais tempo, eu vou começar com a apresentação. Já se pode ver? Alguém me pode confirmar, por favor? Já podemos ver. Podem me confirmar que podem ver? Sim, já podemos ver. Então, a agenda primeiro eu quero uma impressão na qual é a estrutura fazer uma introdução e estrutura das 3 sessões, depois a visão geral das normas internacionais de contabilidade para o setor público, marco conceitual. E depois já entramos em 2 temas, um pouco mais em detalhes, de normas
que é um grupo de normas sobre otro relatórios grupo, financeiros, e outro grupo que é sobre instrumentos financeiros. que é sobre instrumentos financeiros. Bueno, este es el ejemplo que ya Esse hice. é o exemplo Normalmente são 5 dias de capacitação somente que eu, neste segundo como disse, grupo, são e 5 dias de agora temos que estar capacitação 20 e agora minutos para temos esse que tema. talvez ter 20 minutos para esse tempo. Empezamos um pouco com a história. Começamos um pouco com a história. Las NIC-SP já têm mais de 20 anos. IPSAS têm mais de 20 anos. Tem 21 anos, efetivamente, desde a emissão da primeira norma. E então, já cambiado um pouco. E mudou um pouco mundial, não? no âmbito mundial. Porque já são mais de 100 países. Porque são mais de 100 países que têm um sistema com base de vengado. Pelo menos parcialmente. 60 países que inclusive são 60 países que têm um vínculo ou fazem uma referência às IPSAS, ou estão no processo de fazer. Então, sabemos que são muitos países na América Latina, do grupo focal, mas efetivamente hoje de manhã, a Arábia Saudita, que é outro exemplo que está nesse processo de implementação, e as mesmas normas internacionais. Temos que dizer que nenhuma reforma foi revertida. Alguns tiveram algum atraso e podem ter um atraso no futuro, mas nunca teve uma reversão. Somente atraso em alguns casos. Então é muito claro que isso acontece porque a informação proporcionada é muito mais completa que a informação sobre os fluxos de caixa. Temos muito mais informações sobre ativos, passivos, créditos, débitos, então é muito mais compreensível. Também tem uma função de entregar dados à estatística, mas é um ponto muito importante para mencionar, porque algumas vezes em apresentações se diz são dados que são gerados nos sistemas de contabilidade que vão ser utilizados para a preparação da estatística, mas sempre são necessários ajustes. São temas que vamos ver nas próximas sessões. Em geral, a informação é transparente e melhora a tomada de decisões, especialmente no tema de investimentos e no tema dos passivos. Nos próximos anos, provavelmente, vamos nos preocupar mais pelo tema da pandemia, que resultou não somente em muitos mortos, mas numa dívida mais alta do que anteriormente. Hemos dividido basicamente o tema em 3 sessões. Dividimos o tema basicamente em 3 sessões. Nessa primeira sessão, eu mencionei que vamos falar sobre a visão geral, no marco conceitual, os grupos de normas. Em uma semana vamos ter a segunda sessão, e efetivamente essa sessão que inclui o maior número de normas, inclui todos os ativos e passivos não financeiros, que são bastante, que são muitos, tipo de ativo e passivo. E depois na terceira sessão vamos falar sobre normas que tratam de gastos e de receitas, de custos e receitas, e também o tema de consolidação, que é o último passo, não somente na nossa apresentação, mas no processo de implementação os últimos passos que temos. Vamos chegar a uma conclusão
ao final do evento. Com isso, quero dar a palavra. Com isso, eu quero dar a palavra pela primeira vez a Christopher. Vamos compartilhar a apresentação. Então, neste momento, Christopher vai continuar com a visão geral das IPs. E espero que puedan oírme. Muito obrigado, Andrés. Eu espero que possam me escutar bem. Buenos días a todos. Bom dia a todos. Muchas gracias para darnos la oportunidad de presentar por nos dar a oportunidade de apresentar en breve, se puede as decir. IPSAS. Bueno, continuamos con la visión general. Continuamos com a visão hoy geral. Día tenemos Hoje em dia 44 temos 44 de base normas de vengado. En total es una norma de base de efectivo que de contabilidade de exercício, em total estos uma norma 44 normas de base tenemos efetiva. 38 vigentes, 6 son 38 derogados y normas 2 vigentes, 6 en derrogadas proceso e de duas derogada estão em o van a processo ser derogadas muy de pronto. ser derrogadas. En más detalle a las 38 normas Vamos que dar están mais vigentes. detalhes às 38 normas que estão vigentes. Bueno, todas estas normas están cubriendo las áreas de actividades en todo el sector público. Son normas distintas del sector público. São normas distintas para o setor la mayoría de público. ustedes Eu imagino que a maioria de sabe vocês que sabe es una convergencia en sustancia é uma convergência de las NIF, de las normas internacionales das normas internacionais en inglés cifras es financeiras y internacionais de fue una contabilidade do convergencia, setor público. Andrea, si puedes E seguir. foi uma convergência Gracias. De las normas das normas financieras del sector privado financeiras do setor que privado se adoptó por que el foram sector público. adotadas pelo setor público. Obviamente no se puede Obviamente, transformar o utilizar não estas se normas pode 100%, transformar ou no, utilizar el essas sector normas público tiene 100%. sus O setor público tem características suas características únicas, sino se adoptó la terminología. mas foi adaptada à tecnologia, Tiene el IQSP obviamente tiene una orientación tem del uma sector público, orientação do setor temas público, del sector público temas do como setor público, infraestructura, como infraestrutura, por ejemplo, por exemplo, que están otros temas que están muy outros particular temas que para el são sector muito público, particulares para o setor público, que la prestación a de prestação servicios es de mucho más serviços importante é muito mais generar, importante en comparación de de generar ser efectivo, por gerada em ejemplo. comparação Y tiene una motivación muy e tem diferente. uma motivação muito También diferente. las NIC-SP o las normas o cada norma que vamos a ver As IPSAS, tiene cada norma que ejemplos vamos ver en tem el sector público exemplos cómo no se setor puede público aplicar y como implementar se pode estas aplicar e normas. implementar. Siguiente, por favor. Bueno, la estructura básica, A estrutura para básica, facilitar un poco, para facilitar um pouco, implementar y aplicar estas implementar e Andreas me corrige, aplicar, 3.000 Andrés y poco me páginas, corrige, que son ahora las 3.000 e NIC-SP, pouca páginas que são agora pero as en IPSAS, realidad a cada de mas los na 38 realidade, normas que están a vigentes cada hoy uma en das día, 38 sigue una normas que estão estructura vigentes básica que tiene hoje em tres dia elementos. tem uma El estrutura primer básica elemento que es tem el 3 elementos. reconocimiento. O primeiro é o Si estamos reconhecimento, hablando de un activo, se por estamos ejemplo, falando un do vehículo, una ativo, mesa, no sé qué, en primer lugar se em debe primeiro lugar, reconocer se deve este activo, reconhecer pasivo, do que gasto estamos o falando, lo que ativo, sea. passivo, gastos. Después, este elemento tiene un valor Depois, y se debe esse elemento tem medir valor e este deve ser valor, mensurado. entonces la medición es muy Então, a mensuração importante. Tenemos é muito dos importante. dimensiones, Temos la medición duas inicial dimensões, a en el primer mensuração lugar y inicial después la e medición depois posterior a que sigue mensuração siguiendo posterior, cada año una vez que a cada ano tenemos este elemento en nuestros temos libros. esse Y el tercer elemento, E o la terceiro información elemento, a revelar, informação a ser revelada, eso es la información que, é a que contiene las informação notas. que Bueno, contém as tenemos que notas. reconocer, medir Temos y que después reconhecer, tenemos medir e información depois temos adicional informação al adicional valor sobre este ao elemento valor sobre esse elemento y ou esta elementos. información E qualitativa essa informação qualitativa pueden ser
quizás más importante o también ser talvez bien importante como el valor es también la información cualitativa. Si estamos É hablando informação de garantías, qualitativa, por se estamos ejemplo, falando de cuáles son garantias, por las exemplo, características, quais são as los elementos, las características, condiciones, si as estamos hablando condições, se estamos sí, falando de deuda también. de dívidas também. Sí. Siguiente, por favor, Andreas. Bueno, cada norma, como cada norma tiene esta estructura básica de los tres elementos, la forma como está estructurado es también similar. Está estructurada en párrafos. Está estruturada em parágrafos. Y lo que tiene la más autoridad está mais autoridade está em negrito, em cinza. Pues como se dice acá, vinculantes en caso que existe el respectivo hecho económico no caso o transacción. Em que exista o respectivo fato econômico ou transação, compra um se uma entidade compra veículo, temos esse fato econômico e nesse caso se aplica. Pues tenemos una guía de aplicación Temos uma guia de aplicação que ajuda a aplicar esta norma, aos usuários a aplicar essa norma, que pode ser às vezes adicionalmente, técnico. Adicionalmente, temos que a base de conclusão que ajuda também a interpretar. Tenemos una ambigüedad en los párrafos, se ayuda a los usuarios de interpretar. Se temos parágrafos vinculantes, como esta norma fue interpretar como essa norma foi desenvolvida. Además, tenemos ejemplos ilustrativos. Temos exemplos ilustrativos, não são vinculantes, isso é também uma ajuda para transferir el tema, quizás que puede ser un poco teórico en práctica. Tema que pode ser muito teórico al fin tenemos el guía de implementación. E temos por fim o guia de implementação. No hace parte de la norma, esse não faz parte da norma, então não é vinculante. Otro elemento para ayudar a los usuarios. Elemento para ajudar os usuários a implementar las normas. As normas. La siguiente lámina, por favor. Bueno. No voy a leer todos los NIC-SP, ustedes están familiar con estos. Eu não vou ler todos, vocês estão familiarizados com três láminas com todos no total temos 3 lâminas com todos os que estão todos vinculantes e solo es para ustedes para dar uma lista definitiva hoy en día cuáles son de quais são de que vamos a hablar hoy do que vamos falar. Las próximas dos sesiones también. Hoje nas próximas 2 sessões também. Quizás 2 láminas, por favor. Al fin. Sí. Bueno, NIC-SP 44, la última norma. 44, a última muy norma. Reciente, y se puede aplicar esta norma se no pode más aplicar tarde essa que norma enero de 2025, entonces tenemos un poco de tiempo. em 2025. Esta norma se trata de activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades discontinuadas. Para entonces, venda e nueva atividades norma no va a é uma nova norma. otra norma, entonces es un tema nueva. Esse é um tema novo que el board del NIC-SP decidió de que es importante adresar que é importante acrescentar, ser acrescentada essa norma. Bueno, con eso yo voy a continuar con el marco conceptual. Com isso eu vou continuar com o marco conceitual. Efetivamente, o marco conceitual é dos desenvolvimentos que a presidência do Conselho de IPSAS eu conheço muito bem. Existem atualizações e vamos mencionar também as atualizações, que eu sei que alguns de vocês já estão pensando nesse tema de atualizações também. E estão preparando respostas. Bueno, o marco conceitual basicamente consiste em vários capítulos. E o primeiro capítulo, muito importante, é o capítulo sobre as características qualitativas.
E enquanto a características qualitativas, listado temos as seguintes. Esse é um listado exaustivo. Relevância, representação fiel, compreensibilidade, oportunidade, que se refere ao tempo, comparabilidade e verificabilidade. Então, essas são as características qualitativas. Às vezes, nos países se encontram outras, ou se encontram outros nomes das características, mas dentro das ipsas se definem essas características. Não se define uma característica de exercício de contabilidade de exercício e não se tem nessa característica entre as características. Também há restrições sobre a informação. Essas restrições não são características, mas são fatos que podem limitar um pouco a informação e, por isso, também podem possivelmente limitar, inclusive, as características. E uma que é muito conhecida é a materialidade. Pode ser que isso restrinja um pouco os temas apresentados, porque talvez alguns temas não são materiais. Então, isso significa que se há menos detalhes que seriam tecnicamente possíveis, mas para dar uma perspectiva de todo, se restringe um pouco alguma apresentação de detalhe. Outro é custo-benefício. Não é absoluto, mas é claro, há alguns limites e alguma informação que seria muito custosa. Isso sempre se deve considerar em relação com o benefício. Se, por exemplo, se trata de uma valorização que tem que contratar um atuário, por exemplo, se trata de algo muito pequeno, não é dentro de custo-benefício contratar um atuário. Mas se vamos verificar as pensões de todos os funcionários públicos, é claro que sim, que realmente o custo-benefício é vantajoso. E também o equilíbrio dentro das características qualitativas, porque pode ser que tenha uma contradição entre a oportunidade e relevância. Então, esse equilíbrio também há que ser observado. Como vocês podem ver, o que se propõe o Conselho IPSAS, uma pequena mudança, explicando prudência e materialidade um pouco melhor. Se não mudam as características, e se não há uma característica adicional sobre isso, mas está explicando que prudência faz parte da representação fiel. Está explicando um pouco mais esse tema de materialidade, que é um tema um pouco complicado, e se necessita um pouco de mais explicação. E eles estão propondo um ED 81. Os elementos ativos, passivos, receitas, custos, contribuições, distribuições de proprietários. Esses são elementos, partes constituintes dos estados das distribuições financeiras, das demonstrações financeiras. O patrimônio não é um elemento. Selecionar o patrimônio líquido como elemento, e agora por que não? Por que não? Porque o patrimônio líquido é um valor residual de ativos menos passivos e não se define na relação dos elementos que foram definidos. Existem outros recursos e obrigações que não cumprem com as definições, que não são elementos, que não têm as características.
Os elementos têm que cumprir uma definição. Que estão dentro do marco conceitual. Aqui, por isso, incluso há cambio. Por isso, inclusive, por parte do conceito, há uma mudança. Que querem cambiar pouquinho a definição de los passivos, es decir, de esta definição aqui. Outra vez, é solamente borrador. Outra vez, todavía não está decidido. Isso é somente rascunho, entonces, não foi decidida essa mudança. Por isso, se queda como pendiente la pregunta si o no se va a cambiar esta definición. Después, en el marco conceptual, tenemos el reconocimiento. Depois, no marco conceitual, temos si algo cumple con la definición. Reconhecimento, se algo cumpre com a definição. Se puede medir fiablemente, se debe reconocer. E se pode medir, por exemplo, um ativo confiavelmente. Que cumple com a definição ativo de que ativos, cumpre com a definição de ativo. Se deve reconhecer como ativo. O mesmo para passivos. E que se possa medir confiavelmente, mesmo para passivos. Depois habla pouco da medição. Depois fala pouco da medição. Está mencionando basicamente está mencionando basicamente possíveis passos uma lista não está dando de passos para a mensuração. Não está dando instruções para medir de outra maneira, uma propriedade de uma maneira ou de outra maneira. Passos que depois se vão utilizar dentro das bases das normas. Que vão ser utilizadas dentro das normas. A resposta histórica é uma opção. E a outra opção principal são valores atuais. E a outra são os valores atuais. Os valores atuais. De mercado, de valores de mercado, pode ser preço valor de venda reposição, neto, preço de venda líquida e valor de uso. E então aqui provavelmente aqui provavelmente temos a mudança mais forte no Exposure Draft 76 que querem não cambiar nada. Que não muda nada, não muda nada o custo histórico, mas menciona o valor razoável. Porque, claro, em muitas das normas já está mencionado o valor porque muitas normas está mencionado o valor e não se menciona valores atuais ou valores de mercado. Foi como uma brecha entre então, isso foi uma brecha entre as normas e o marco conceitual e o conceito IPSAS está considerando incluir o valor atual aqui, incluir uma nova noção entre valor atual para passivos. Bueno, el costo de cumprimento para o custo passivos de cumprimento para passivos já está, mas o valor operacional atual vai substituir os outros valores atuais que estão nesse momento dentro do marco conceitual. Sanear pouco, simplificar. Então, quero pouco sanear, simplificar o tema da mensuração outra vez não está decidido e, portanto, continua vigente essa parte do marco conceitual. Finalmente, sim, também está como utilizar está dando instruções lá que basicamente cumpre mais com as características a base que cumpre com as características qualitativas. Está falando sobre a seleção, e está falando sobre a seleção, localização e organização de informação. Por exemplo, diz por exemplo, qual tipo de informação se apresenta diz qual tipo de informação se apresenta no balanço e qual se revela melhor em alguns casos. Em todas as normas e também em marco conceitual, todas as normas e no marco conceitual vamos ter uma seção em vermelho que são os desafios de implementação de acordo com nossas experiências e principalmente nos países membros da América Latina. No caso do marco conceitual, um dos desafios é que as IPSAS, o marco conceitual não tem autoridade para o usuário. São as normas que têm autoridade. E por isso a contradição diante do valor de mercado, ao valor razoável,
claro, não tem implicações, porque as normas IPSAS sempre se aplicam às normas de valor razoável. Não obstante, em muitos países temos uma situação que existem somente normas com autoridade. Então, o marco conceitual, em muitos países focal, não tem autoridade. Então, o conflito é mais evidente se o marco conceitual e se as normas se contradizem. Bueno, con eso vamos al primer grupo de normas y voy a dar la palabra. Com isso, vamos ao primeiro grupo de normas. Eu vou dar a palavra novamente para Andreas. Muito obrigado, Entonces, ahora vamos então, agora, primer lugar en la primera grupo, em primeiro lugar, primer grupo, ao primeiro grupo, que tiene que ver con los informes que tem financieros. relação com as demonstrações vamos a hablar un poco financeiras, más en detalle de estas 6 vamos normas, falar com detalhes dessas 6 normas relacionado con informes financieros. Que são relacionados com relatórios que está al financeiros. centro de las NIC-SP, que está no centro das IPSAS, que é a apresentação das demonstrações financeiras. Também estado de fluxos de efetivo também. A demonstração de fluxo de caixa também faz parte desses componentes dos estados das demonstrações financeiras. As práticas contábeis, que é o 3, e os efeitos das variações nas taxas de campos de moedas estrangeiras. E o 14, que fala de eventos subsequentes, na maioria dos países, que passaria depois do 31 de passaria depois do dia 31 de dezembro. E, ultimamente, NIC-SP 20, informação e o 20, que seria evidenciação de partes relacionadas. E, em fim deste primeiro grupo, e no final desse primeiro grupo também vou falar alguns NIC-SP de alguns que não vamos ver IPSAS que não vamos ver porque com muito detalhe, porque todos estes são também 6 normas que têm uma aplicação limitada. Tem uma aplicação limitada. Como Andrea se disse na introdução, só temos na introdução só temos e uma hora e meia, então tínhamos que cortar um pouco. E como isso, vamos a ganhar um pouco mais tempo para falar. E com isso vamos ganhar mais tempo para falar de outras normas com mais detalhes. Gracias. Bueno, NIC-SP 1, apresentação de los estados financieros. A apresentação das demonstrações financeiras. Esta norma, apesar de definições, finalidades e responsabilidades, definições, finalidades e responsabilidades, contém os componentes. Sobre os componentes que está no estado da situação financeira, é o estado da situação financeira, o balanço, a demonstração de rendimento financeiro, a demonstração de mudanças dos ativos líquidos, patrimônio, a demonstração de fluxos a comparação do comparação do orçamento e dos valores reais, se o orçamento está publicado. E as notas, incluindo o resumo das políticas contábeis e outras notas explicativas. E a estrutura, o conteúdo e também isso é o reto de implementação, e o desafio de implementação mínimo. Por exemplo, o NIC-SP 1 requiere de agrupar o IPSAS 1 quer agrupar os ativos corrente e não corrente, de forma corrente e não corrente, os ativos e passivos não correntes estão nos livros por mais de 12 meses. Por Isso 12 é só um exemplo de esse é somente um exemplo ou linhas básicas que estão requeridos por las são requeridas pelas normas. Bueno, seguimos. Continuamos. El estado de flujos de efectivo, o estado de fluxos de efetivo, que está dentro, son efectivos y equivalentes al efectivo, são efetivos, en nuestra norma, que es, estão definidos na nossa norma, y cómo se debería presentarle
e como deveriam ser apresentadas as demonstrações de fluxo de caixa. Que se requiere la norma, que están las actividades de operación, estão as atividades de operação, de investimento e de financiamento. Las actividades de operación se pueden calcular de operação directo o se podem calcular pelo método direto ou indireto. Está el método directo. Está recomendado o método direto. El reto de implementación de esta norma es la presentación con las tres actividades, las tres niveles que no son modificables, que se não debería são modificáveis, presentar que deveriam ser apresentadas. Esses se três debería níveis calcular, pues más deveria o menos calcular, se debería obtener y presentar deveria e apresentar a informação de fluxos de efetivo de acordo com essa estrutura. Bueno, seguimos. NIC CP3, con el título Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables mudanças de estimativas e retificações de erros. Como las diz políticas o título, contables. as políticas contábeis. En fin, estos define las normas. As normas está en la responsabilidad de la gerencia. Na responsabilidade da gerência. Y esta norma también define la jerarquía de normas. A hierarquia de normas. Se podría presentar la situación que por se un poderia activo, por un gasto, o por a situação que por um ativo, gasto ou outro no elemento está bien claro não está claro que norma no primeiro utilizar. momento Quizás que no hay ser una norma. que se pode Por utilizar, ejemplo, talvez por não tenha uma norma. recursos no renovables. Por recursos não por ejemplo, renováveis. en el momento no tenemos una norma. No momento podemos não ter uma norma. NIC CP3 presenta una guía y una jerarquía IPSAS que 3 normas apresenta se uma podría guia aplicar. de quais normas poderiam ser aplicadas. Sí, es el tercer punto. Si falta, esse terceiro ponto, pues se podría utilizar si aplicable falta, un IPSP similar o poderia otras ser normas, aplicado o por IPSA ejemplo, similar, normas de las NIF, outras de las normas. NIC, o Normas también das NIC, del MPF, ou também del manual de estadísticas para do manual de finanças estatísticas del para FMI. finanças También públicas do podría FMI. utilizar FMI também como, poderia como ser referencia. utilizado como referência. En caso no caso de cambios, de mudanças, hay dos opciones o dos posibilidades, mejor dicho. Aplicación retroactiva o la aplicación prospectiva. A aplicação retroactiva ou prospectiva. A retroativa requiere más trabajo porque dá mais el saldo inicial se trabalho ajuste. Necessita que o saldo inicial se ajuste. El saldo E a inicial retrospectiva, o saldo inicial não se ajusta. Y también eso es la reta de implementación, es la também aplicación esses são os desafios de retroactiva implementação, a los aplicação errores, retroativa, porque os si erros. después si se encuentra errores, obviamente Porque se se debería encontramos cambiarlos. erros, deveríamos modificá-los. Pues es un reto en términos Isso é de se desafio requiere em termos mucho trabajo para revisar. Porque se requer muito trabalho para revisar os documentos. Es fiable, pero sí es confiável, es un trabajo mas é trabalho, o podría ser un trabajo significante. Pode ser trabalho significante. Continuamos. NIC CP4 habla de efectos de variaciones de tasa de cambio. Nas taxas de câmbio. No tiene reto de implementación, es una norma bien de demonstrações contábeis, não tem desafio de implementação, deveria definir a moneda funcional. Deveria definir a moeda funcional. Y una vez definido, todas las transacciones, todas as transações são aplicadas a essa moeda funcional. La norma habla de partidas monetarias y no monetarias. Monetárias e não monetárias. Hice esa distinción. Y faz distinción. Y también se habla de negocios
Se fala de extranjero, negócios no exterior. La cosa es que, por ejemplo, en embajadas, es probablemente Em embaixadas, el más provavelmente é o exemplo mais comum. Pueden existir entidades o elementos entidades ou elementos que no trabajan o no, que no não realizan sus transacciones con ou não la fazem moneda funcional realizações del com a moeda gobierno, pero en funcional otra do moneda governo, y mas que CP fazem em describe outra en detalle moeda. cómo se E as debería tratar IPSAs estas prescrevem os transacciones. detalhes de como deveriam ser tratadas Seguimos. essas transações. Los hechos ocurridos después de la fecha de Os presentación. eventos subsequentes. En esencia hay dos elementos centrales en esta norma. Se debería Em essência, há dois decir elementos si se trata centrais de nessa norma. hechos a Deveria se considerar o dizer hechos se são a no fatos a considerar. serem considerados ou Si a es un não serem hecho, pues considerados. si se Se é um pasó fato, el 31 de diciembre, por ejemplo, se passou o 31 y de normalmente dezembro, por en la exemplo, mayoría de países tenemos e na maioria dos un tiempo países de 3, 4, entre tem máximo de tempo 6 de meses para 3, preparar 4, 6 meses los para estados preparar financieros y todo. as Y demonstrações mientras este financeiras. tiempo E durante esse se tempo, pueden ocurrir podem acontecer algunas cosas que algumas tienen coisas un efecto a los que estados têm um financieros efeito del año nas pasado o no. demonstrações Y financeiras si do ano tiene un anterior ou efecto, não. E está se tem um un hecho a efeito, considerar. Por esse é ejemplo, um fato a ser considerado. Por exemplo, pueden ser acuerdos judiciales, juicios podem ser acordos que judiciais, requieren julgamentos provisiones. que Y en este caso, necessitam si requiere alguns una provisión, fornecimentos es un hecho a considerar. e se requer Y fornecimento, hechos é a um no fato a ser considerar, por considerado. ejemplo, pueden ser garantías. E a não ser considerado podem ser garantias. El reto de implementación, proceso de cierre Os y desafios también de la materialidad. implementação, Andreas processos hablé de de encerramento e el materialidade. tema de materialidad. Andrés vai falar do tema de materialidade, También no aquí conceito do marco hecho conceitual. a considerar Aqui podría ser fato a ser material para considerado la entidad, por ejemplo, poderia ser material para a gobierno regional. entidade Si do estamos governo hablando, no sé, regional, se estamos de falando $1000, podría ser material para de una $1000 municipalidad, poderia pero ser no es material para material uma para el gobierno municipalidade, central. mas não ser Entonces también material para o aquí se governo debería central. considerar el Então tema aqui de deveria ser materialidad considerado para o definir tema de si es un materialidade hecho a para considerar o definir no. se é um fato a ser considerado ou não. Bueno, seguimos. Continuamos. NICSP 20, información a revelar sobre partes relacionadas. Evidenciação sobre as tiene partes que ver con relacionadas. las partes relacionadas Se tem pueden ser relação com entidades as partes o pueden relacionadas ser podem ser individuos. entidades ou También, indivíduos. y la definición E a para los definição individuos que para os probablemente tiene indivíduos más relevancia, que tem que mais posean alguna relevância participación en la e que entidad, tem alguma que informe, participação na que les entidade, que permita ejercer informe, que lhes influencia permite significativa. exercer influência Esa es la significativa. palabra Essa é a clave, influencia palavra-chave, significativa sobre las mismas, significativa sobre así a como los mesma, familiares bem próximos de como tales os familiares individuos. próximos desses indivíduos. Y también também personal clave de la gerencia a en chave gobierno pessoal y da familiares gerência e próximos familiares o próximos entidades en las ou cuales cualquiera entidades de las nas quais personas qualquer das descritas, pessoas entonces descritas estos individuos descubierto arriba que tienen una participación sustancial das o pessoas sobre descritas las que que têm uma participação tales personas substancial pueden ou sobre as que ejercer essas pessoas influencia possam exercerem significativa. influências. Así es. Bueno, la relevancia de transacciones, información sobre el personal. A relevância de transações e informação sobre pessoal-chave. Sí, algunas Desafios de transacciones podrían implementação, ser algumas ilegales. transações Eso poderiam ser también tiene que ilegais. ver con el contexto legal en cada país. Tem relação com o contexto legal em cada país. Tiene que tener esto en conciencia. E temos que levar isso em consideração se estamos aplicando os IPSAs. Bueno, y bom, con la próxima lámina
Com a próxima lâmina, chegamos às limitada. IPSAS com aplicação limitada. Estes 6 NIC-SCP, empezamos com NIC-SCP 10, informação financeira. Começamos com a 10, que é a apresentação das demonstrações contábeis em economias se aplica pouco. Se aplica muito pouco. De minha experiência, nunca tive relevância. E na minha experiência, nunca teve relevância nos países em que nós trabalhamos. NIC-SCP 11, a 11 também muito raramente que é muito raro. O governo muito rara que seja aplicada. Presta serviços de construção para terceiros, esse é o conceito. O governo presta serviços de construção para terceiros. Se trata de serviços de construção para terceiros. Se trata de serviços de construção para terceiros. NIC-SCP 18. A 18, informação financeira por segmentos. Relato de segmentos, por exemplo, informação agregada para cada ministério. Esse segmento, esta palavra, se esta norma está aplicada. Essa norma é aplicada. Depende da gerência do governo. Depende se quer da gerência do governo, se quer aplicá-la ou não. Normalmente se refere a ministérios, por exemplo. Se refere a ministérios, por exemplo. Agrega informação por ministério. Que se agrega informação por ministérios. NIC-SCP 22, revelação de informação financeira sobre o setor governo sobre o setor do governo geral. Isso fala de informação estatística das finanças públicas. Só se requer e somente se requer se se apresenta nos estados financeiros também. Se apresentam nas demonstrações financeiras. E o mesmo para NIC-SCP 24. E o mesmo para a 24. Está falando de informação pressupostária. Que fala da apresentação da informação orçamentária nas demonstrações contábeis. Em caso que se apresenta aos estados financeiros. Somente se apresentar nas demonstrações financeiras. Se apresenta o orçamento e finalmente NIC-SCP 34 e a 34 finalmente não é obrigatório não é obrigatória norma por estados financeiros separados separar as demonstrações financeiras a gerência do governo e também a gerência do governo que deseja se quer aplicar essa norma. Isso são os retos de implementação. E esses são os desafios de implementação. Decisão sobre aplicabilidade. E se requer uma análise. E se requer uma análise para cada entidade, se é necessário. Cada entidade, se é necessário. A aplicabilidade em futuro, e se também a aplicabilidade no futuro, se essas normas se sigue sendo vigente ou não. Continuam sendo vigentes ou não. Bueno, continuamos. Bueno, con eso vamos al tema de instrumentos financieros. Com isso, vamos ao tema de instrumentos financeiros. Eu gostaria de agradecer ao nosso especialista no tema de instrumentos financeiros, que nos apoiou na preparação das slides. Dentro deste grupo temos basicamente quatro normas. As três óbvias são NIC-SCP 28, 41 As três óbvias são a a 28 e 30, que já vem com o nome de instrumentos financeiros. Mas é claro também o tema de custos por empréstimos. É um tema relacionado aos instrumentos financeiros. Essas normas, principalmente o 41, é muito grande, tem como 500 páginas, é a maior norma de todas, e por isso, é claro, é um resumo, outra vez que está... Não vamos detalhar todas as exigências. Começamos com a NIC-SCP 5. Começamos pela 5. É uma norma que é uma norma que ver um pouco como, que tem relação um pouco se endeuda como se a entidade. Endivida a entidade. Porque é possível
porque é possível que algumas entidades, estou falando principalmente de entidades pequenas, como municípios, que se endividam de maneira direta para construir um ativo específico. Fazem uma hipoteca para o edifício que estão construindo. Então, neste caso, é possível que capitalizem os custos por empréstimo por parte desse ativo. Então, se estão construindo um edifício, já tem custos por empréstimos, porque estão aumentando o valor emprestado e podem capitalizar esse valor. Não obstante, a nível nacional, normalmente, não obstante, no âmbito nacional, o endividamento não é colocado exatamente no ativo específico. Vai para gastos gerais e por isso se aplica mais. Então se reconhece o custo desse empréstimo como gasto do período no qual acontece esse custo. Então, isso é como tema que efetivamente é uma experiência de nível subnacional municipal. Agora entramos em las normas sobre instrumentos financeiros em sentido mais estreito. Agora entramos nas normas de instrumentos financeiros, no sentido mais estrito. São três normas. Uma primeira norma é sobre a apresentação, a outra é reconhecimento e mensuração. O título é somente instrumentos financeiros, mas quer dizer reconhecimento e mensuração, porque se trata disso, e divulgações. O tema que normalmente está em outros temas, tudo isso, apresentação, reconhecimento, mensuração e divulgações estão dentro de uma só norma, que é a 17, mas no caso de instrumentos financeiros, está dividido em três normas. Acabo de introduzir. Que eu acabo de mencionar. Também é muito importante que se trate basicamente de normas que são aplicadas a ativos e passivos financeiros. Ou seja, não são normas separadas para ativos e passivos. Por exemplo, a dívida não é uma norma específica de IPSAS, mas se aplica à norma de instrumentos financeiros, porque dívida é por passivo financeiro. E também inclui alguns instrumentos que nem sequer pensamos no primeiro momento. Por exemplo, contas a serem cobradas, que são ativos financeiros, e as contas a serem pagas, que são passivos financeiros. Outro exemplo que está incluído nestas normas são garantias financeiras, é decir, incluso... Outro exemplo são garantias financeiras. Transações que possivelmente não resultaram em efetivo, porque a garantia financeira de uma empresa ou outra entidade foi somente otorgada, mas não foi paga. No obstante, se trata de um instrumento financeiro. Não obstante, se trata de um instrumento financeiro. Estas três normas. E está submetido a essas normas. Importante é que a contabilização em geral com base no contrato, entre em todos os países com base no contrato. E não como tipo de instrumento. Ou seja, se entra inclusive nas três normas, não vai encontrar uma norma ativa sobre dívida, que seria um tipo de instrumento. Mas vão analisar basicamente o contrato da dívida, que pode ser um contrato de empréstimo, um bônus. Então, com base nesse contrato, há que decidir quais são as características
del contrato. E qual o propósito do contrato? Com base nisso, se pode decidir quais são os parágrafos se pode decidir quais os parágrafos a serem aplicados do IPSAS 41 ou 28. Esses também são os desafios que encontramos, efetivamente se deve conhecer o conteúdo que se deve conhecer o conteúdo dos contratos de cada um. Si el mismo contrato se aplica, por ejemplo, a todos los préstamos a los estudiantes, entonces hay que analizar solamente se una vez. Se o contrato se aplica a todos os empréstimos aos estudantes, tem que se analisar. Pero, por ejemplo, en temas de deuda, para todos muchas veces los préstamos... Em termos de dívida, os empréstimos... diferentes. Puede ser que el préstamo del os contratos, às vezes, são um pouco diferentes. El préstamo del BID, ambos tienen un contrato, do Banco Mundial, do BID. El contrato del Banco Mundial y el contrato del Pode BID ser que o contrato do Banco Mundial do BID iguais. Não sejam totalmente iguais. Então, tem que analisar cada um dos contratos e seu conteúdo. Y claro, después también el tema es que se necesita tomar decisiones, porque a veces e claro, se necessita tomar decisões. E as normas oferecem várias opções e temos que decidir qual opção. Aplicar. E normalmente essas decisões não podem ser mudadas. Então, o tema tomada a decisão, a vezes não se pode. É que às vezes tomada a decisão não se pode mudar. Bem importante. E isso também é um dos então, se a decisão é importante, é o resumo dos desafios que às vezes não é habitual tomar decisões que depois não se podem mudar mais. Bueno, entrando no tema, já falei que sim, entrando no tema, eu já falei que dentro dos instrumentos financeiros temos ativos, temos passivos e também temos patrimônio. Claro, os instrumentos de patrimônio não se utilizam. Claro, os instrumentos de patrimônio não se utilizam frequentemente no governo, porque o governo não emite ações, por exemplo. Mas podem ser que existem dentro do consolidado empresas estatais que sim emitem ações. Podem existir instrumentos de patrimônio. Isso, inclusive, pode incluir estabelecimentos de novas entidades. O governo está criando novas entidades. Mas, é claro, em todos os governos há ativos financeiros e há passivos financeiros. Como eu já mencionei, ativos financeiros incluem muitas coisas. Como eu mencionei, contas a serem cobradas, inclusive caixas. Também os instrumentos de patrimônio são ativos financeiros. Se o governo é acionista de empresas, então instrumentos de patrimônio de perspectiva acionistas são ativos financeiros. Claro, também outros direitos contratuais, outros direitos contratuais, contas a serem cobradas, os bônus. Os bônus, em caso que inviertem em bônus, e também os préstamos por cobrar. Também os empréstimos para serem cobrados, já arrendamentos financeiros. Vamos falar nas próximas sessões sobre arrendamentos financeiros. Esses são os direitos contratuais, que são ativos financeiros. Também aqui é importante, isso pode ser ativo ou passivo, os instrumentos financeiros derivados podem tomar qualquer forma, podem ser ativos ou passivos, se são aplicações ou se são direitos nesse momento. Do lado de passivos, sim, claro, contas por pagar, empréstimos por pagar, bônus por pagar, às vezes não se menciona explicitamente para se distinguir entre ativos e passivos. Nesse slide, empréstimos por pagar de arrendamentos e as garantias
se são garantias, Entonces, ou se são ativos ou são passivos financeiros. Isso explica son também las normas porque são tão grandes as normas, porque são contratos que estão incluídos dentro dessas normas. El reconocimiento o reconhecimento desses financeiros, que podem ser ativos ou passivos, principalmente quando surgem os direitos contraturais. Temos que ver qual é o conteúdo do contrato, que pode ser que se firma el contrato, o puede que a ser en la data fecha de de contrato liquidación, pode ser es decir, na data que assina o contrato ou na data de paga liquidação, y estas quando fechas se paga o pueden ser empréstimo. diferentes, porque E essas normalmente datas se podem firma ser primero diferentes, y porque se liquida normalmente algunos días se assina después. primeiro e Y la opción está se dando termina alguns las dias dos opciones, depois. básicamente, y esta es una de E las se dá decisiones que as tiene duas que tomar opções, la e essa é uma contaduría, das cuál decisões que será tem que la tomar, opción que está aplicando. qual será a opção Después que vai viene ser la aplicada. medición inicial. Depois vem a medição inicial, es básicamente el valor razonable, basicamente o valor más razoável, o menos costo, más mais si es ou un menos activo, menos si es custos, un pasivo. mais se é um Y ativo, menos se é um entonces, passivo. eso es la medición inicial. Entonces, Essa é a este es medição un ejemplo inicial, a donde se menciona mensuração valor inicial. razonable en una norma, porque este es el valor que se aplica. Claro, hay excepciones y las excepciones Há más exceções, e as relevantes son exceções otra mais vez las cuentas relevantes por cobrar y por são pagar, as contas porque a serem cobradas no e hay que a serem estimar pagas, el valor razonable porque en não este há tipo de estimar activo, um de valor pasivo, razoável nesse tipo de ativo, de porque passivo, se aplica normalmente el valor porque de se la aplica factura normalmente o y valor da entonces el fatura valor nominal. e o El valor otro nominal. ejemplo en lo cual E outro no es el valor exemplo razonable, son préstamos preferenciales en los cuales hay são que os distinguir empréstimos entre la parte que preferenciais, consiste en un subsidio, por ejemplo, que está, tem uma parte que é um subsídio, se la está tasa de interés que el reduzindo a taxa estudiante de debe juros pagar. que o Eso estudante deve pagar. significa que es un subsidio y este se debe reconocer en el primer Que esse año, subsídio y deve entonces ser conhecido no primeiro ano, e isso reduz el préstamo, el valor inicial basicamente o valor do empréstimo. Y este efectivamente es probablemente el tema Este más efetivamente é o tema mais complexo desses três, que são bastante conhecidos em muitos governos e que exigem essa distinção. Então, que tem que separar uma taxa de mercado e uma com um subsídio, isso é bastante difícil às vezes. Bueno, aquí entramos en el tema de la clasificación. Aqui entramos no tema da classificação e da mensuração posterior. Alguns já perguntaram por que não está falando sobre classificação, porque somente se aplica na mensuração posterior. Na inicial, não há diferenças em relação às classificações. Então, quais são as classificações? Primeiro, hay que darse cuenta si temos que una opción irrevocable fue escogida. Eso es lo que que uma opção irrevocável foi escolhida. É o que eu mencionei das três lâminas. Que, por ejemplo, todos os ativos se miden. Pode-se decidir que todos os ativos se medem com um valor razoável com mudança nos resultados, mas essa é uma decisão irrevogável. Nunca mais se pode mudar. Simplifica bastante porque basicamente não tem que escutar o resto da apresentação sobre ativos financeiros. Mas é uma decisão que não se pode mudar. Outra opção é o valor razoável, que entonces no se puede com mudanças no patrimônio, mas não se pode mudar se toma uma destas decisões, se não se toma uma dessas decisões que não podem ser mudadas, se aplica o que está em azul. São três possíveis classificações. Activo a custo pode ser amortizado. Y este también vamos a ver en pasivos ativo com custo amortizado.
Também podemos ver em passivos, que provavelmente mais conhecido. Isso aplica-se os fluxos de caixa futuro e de juros são conhecidos. E temos que saber se conhecemos os fluxos de caixa. Somente nesse caso se pode usar o custo amortizado também para ativos. A segunda opção é instrumentos ativos com valor razoável por meio de patrimônio líquido. Um ganho, uma perda, se reconhece no patrimônio diretamente. Isso também para pagamentos físicos ou para venda. Pagamentos físicos é o mesmo que curso amortizado, pode ser também para venda. Então, o objetivo é ter esse ativo financeiro. E todos os outros objetivos, basicamente, são contabilizados com base no valor razoável, como receitas e custos, todos os que ocorreram. Pelo lado dos passivos, os instrumentos passivos são normalmente com custo amortizado. Ativo, toda dívida, todos os empréstimos passivos são de custo amortizado. Em alguns casos, se pode medir em valor razoável por meio do resultado, a terceira opção, principalmente em caso que o passivo está vinculado com o ativo. Porque pode ser que se tem ações e tem uma obrigação de vender essas derivado. Vender essas ações é um derivado. E então, nesse caso, seria melhor valorizar os ativos e passivos em uma mesma base, num valor razoável. Por isso, se permite somente para uma melhora. Depois, todas as garantias financeiras devem ser contabilizadas com valor razoável e, finalmente, de acordo com a IPSAS 19. Não cumpre com os requisitos para baixa de contas, com os requisitos para a baixa de contas, se fica uma partezinha do instrumento financeiro, temos que contabilizar o custo amortizado ou o valor razoável. E outra vez é um tema que só se pode diretamente, basicamente. Observar monitorando o contrato diretamente. O custo amortizado é algo muito conhecido e principalmente se aplica a toda dívida, empréstimo. E então, o que é isso? Bueno, nós conhecemos o custo histórico. Nós conhecemos o custo histórico e o valor da transação no passado. E vamos ver isso na próxima sessão, na próxima semana, para ativos não financeiros. Que é algo muito frequente. Se seria uma estimação de valor de futuro, seria valor de futuro. E então, seria estimação do valor para o futuro. O custo amortizado é uma ponte entre o passado e o futuro. Depende muito da fecha de medição. Então depende muito da data de medição. Fecha específica. O custo amortizado nessa data específica. Por quê? Porque basicamente se trata de uma distribuição de todas as primas e descontos. De todos os pagamentos de juros e de todos os custos de transação inicial. Sobre a duração do instrumento financeiro e isso utilizando a taxa de interesse efetiva. Então,
e utilizando uma taxa de juros efetiva. Há que contabilizar de alguma maneira que todos os períodos, todos os 25 anos de bônus ou os 10 anos de empréstimo incorrem basicamente no mesmo incorrem basicamente no mesmo gasto por juros, prêmios, descontos e custos de transação na totalidade. É como distribuição de maneira equitativa do custo. E, claro, isso com base na taxa de interesse efetivo e quizás se isso com base na taxa de interesse efetivo, de juros efetivo, e quase todos os países exigem dos cartões de crédito taxa de interesse efetivo, dizem a taxa de interesse de juros efetivo, leva em conta a taxa de interesses de juros, mas também os prêmios e descontos e os custos de transação. Podem ter os juros baixos, mas altos custos de transação ou prêmios. Além disso, você tem que fazer um ajuste por deterioração. Em casos de ativos, se, por exemplo, o empréstimo do estudante não vai ser reembolsado, porque o estudante não tem como pagar, isso tem que ser contabilizado. Isso é custo amortizado. Bueno, aqui se pode ver uma lâmina quase totalmente aqui se pode ver um slide quase totalmente vermelho, porque temos muitos desafios de implementação. O primeiro desafio, segundo essa experiência, é a classificação não corresponde sempre diretamente ao tipo de instrumento. Gostaria muito para as entidades ver claramente como se contabiliza o empréstimo. Então, a norma não diz de maneira direta como se contabiliza o empréstimo. Nós temos que ver se é um ativo, se é um passivo, o propósito, e no caso de ativo, o empréstimo pode estar contabilizado de maneiras diferentes. O tema também porque cada contrato é um instrumento e costumam ser muito numerosos. Claro, se limita pouco porque ainda que, claro, se limita um pouco porque os empréstimos para os estudantes têm um contrato que é o mesmo para cada um. São instrumentos numerosos. Depois há que calcular, mas são instrumentos numerosos para cada instrumento. Então, não se tem que calcular o custo amortizado para cada instrumento. Não se pode calcular portfólio, em uma carpeta de instrumentos, se deve calcular. Não se pode calcular em um portfólio. Mas tem que calcular para cada instrumento. Leva o tema de ferramentas. Se está aplicando em vários países, não tem a função somente vai oferecer na próxima versão CIGAD 7. O CIGAD 6 não tem essa função, vai ser oferecido no CIGAD 7. O que significa que em alguns casos se deve. E que significa que em alguns casos temos que fazer finalmente, as decisões das políticas são complexas e podem ter implicações. As decisões das políticas são complexas e podem ter implicações relevantes. Elas não podem ser mudadas porque são irrevogáveis e podem ter implicações relevantes no futuro. Bueno, com isso já chegamos ao final desta apresentação, Com isso chegamos ao final dessa primeira apresentação. Máximo do tempo. E aqui gastamos o máximo de tempo. E apesar disso, eu vi que temos muitas perguntas. Então, tomara que tenhamos o tempo de responder pelo menos algumas perguntas. Eu vou passar a palavra. Muito obrigado, André. Como sempre, Clara. Ótima exposição, como sempre, Clara. Andrés Christoph
Si es una vista a las normas internacionales, en que é resumen, uma visão son muy geral amplias, das normas pero internacionais, me que são parece muito que amplas. se han estado tratando de abordar Me pues, parece como que trataram de aspectos muy abordar puntuales, muy relevantes, aspectos muito que pontuais, tenemos muito que estar considerando relevantes, como que pues, temos que funcionarios considerar encargados de contabilidad como funcionários encarregados da en esta región de América contabilidade Latina. na nossa Entonces, região, na digo, América sin más, Latina. para aprovechar el E tiempo, sem mais, para voy a aproveitar o apoyarme con tempo, Beatriz para eu que vou me pueda apoiar com ayudarnos a guiar un Beatriz poco para que ela possa el tema de la ajudar lectura de las o preguntas. tema da leitura das Y perguntas. sí tenemos varias preguntas, ¿no, Beatriz? E Entonces sim, temos comencemos várias con perguntas, algunas de las preguntas para que nos apoyemos con el doctor Andreas y con Cristóbal. Beatriz, vamos começar com algumas das perguntas. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Sí, muito obrigada, doutor. Temos várias perguntas no chat. Eu vou ler o bloco de 3, se me permite, doutor Andrés, para que possa nos apoiar, respondendo as perguntas que fizeram no chat. A primeira pergunta de Pablo González, ele pergunta se as IPSAs não consideram a apresentação como parte do tratamento contábil. A segunda da Maria Tereza, do Paraguai, ela é sempre muito ativa nas sessões de fórum. Ela pergunta, menciona que atualmente o mundo está atingindo níveis de inflação de até 2 dígitos. E a sua pergunta é se recomenda atualizar os valores dos bens de uso ou de propriedade pelo ajuste da inflação, já que a aplicação retroativa tem seus problemas. E isso foi relatado aos organismos de controle. E a terceira pergunta, também da contadora Maria Tereza, se podem ser contabilizadas as criptomoedas, e no caso que o governo invista, qual seria o tipo de câmbio que se usaria? Bueno, quizás voy a empezar con la última y después eu vou começar com a última a las primeras, e depois vou voltar às primeiras para pensar um pouco mais nas primeiras. O tema das criptomoedas é um tema um pouco difícil. Porque o tema é que el Consejo porque o tema entonces el Consejo del Sector Privado, é o Conselho do Setor Privado, as normas do setor privado, em algum momento, não há muito tempo, disse em algum momento, não há muito tempo, há 3 anos, que se trata de ativos intangíveis. De ativos intangíveis. Então, o tema é um pouco que, segundo então, o tema por lo menos, y por eso también, por referencia en, que segundo as normas e como eu disse, Christopher, también para em relação à hierarquia para as IPSAs, não são moedas. Não são moedas. Ainda que se chamem criptomoedas, não são moedas, são ativos intangíveis. E isso é um pouco uma dificuldade, porque a pergunta sugere uma mudança, um tipo de câmbio. E isso implica que é uma moeda. Mas se o intangível, a exigência seria desvalorizar esse intangível como um software, e seria como um pagamento com base não em dinheiro, mas entregando um ativo intangível. Como uma empresa de software está entregando um software para pagar suas pesquisas. Então, esse é o desafio que temos. Escuchan um pouco minha resposta, que eu não estou completamente de acordo eu não estou completamente de acordo com isso. Se efetivamente estamos nesse momento estamos conversando com se isso é o mais factível, ou se isso é factível, que se trata como ou seria mais factível que se trate como uma moeda estrangeira que se converte no momento da transação, e talvez assim fosse mais fácil. Mas no momento a resposta é o intangível, então tem que avaliar o intangível. Quizás Christopher, uma das primeiras perguntas. Uma das primeiras perguntas.
Gracias, Andreas. Obrigado, Andrés. Preguntas fue la aplicación retroactiva tiene sus problemas. Foi a aplicação retroativa tem seus problemas, uma vez terminado o exercício, de control. Relatado aos organismos de controle. Também encontramos este tema. Também encontramos esse tema. Ponemos como reto de implementação. E colocamos como desafio de implementação. Del monto de tempo que cada es probablemente diferente en cada país. Tempo que é diferente em cada país. ¿Cuál es la duración entre qual é a duração? El cerrado del ejercicio y cuánto tiempo tiene la controladuría para corregir o para ajustar, los estados financieros? En este caso financeiras. También e nesse caso também se deveria decidir se são cambios em las estimações ou se são mudanças nas estimativas ou se talvez está ocorrido durante se aconteceu durante o exercício ou se durante o exercício 14 aplique se está o IPSAS 14 também aplica hechos ocorridos depois da fecha de fatos ocorridos depois da data de apresentação. Pero si no sé si Andrea, si tú quieres añadir algo não sei a este se André quer acrescentar algo a esse tema. As duas perguntas foram resumidas. Então, se não se considera a apresentação como parte do tratamento contábil, isso se refere provavelmente ao reconhecimento, mensuração e revelação. A apresentação em das declarações financeiras requer, a demonstração financeira requer reconhecimento. Então, por isso, sim, isso está vinculado, mas não foi mencionado no slide respectivo, porque não é como um passo, mas um resultado de reconhecimento, a apresentação dentro de uma demonstração financeira. A outra pergunta de Maria Teresa sobre a inflação, o tema é que, infelizmente, não estamos em hiperinflação, numa situação de hiperinflação. Estamos numa situação de inflação e ainda não cumprimos com as exigências que mais ou menos há várias exigências nas quais se podem cumprir, mas em geral são como mais que 100% de inflação em 3 anos e tomara que não cheguemos a isso, mas pode ser no futuro que será uma norma mais relevante. E eu acho que isso foi onde Christopher, das normas não tão relevantes, sempre há que considerar no futuro. Nesse momento não é tão relevante, mas no futuro pode ser. Esse é um pouco o desafio. Se estão emitindo normas nacionais, emitir normas que nesse momento talvez não sejam relevantes, mas que no futuro possam ser. Não sei, Betty. A ti, con más preguntas. Sí, muchas gracias. Creo que han sido muy claras sus respuestas, doctor. Gracias. Muito obrigada. Eu acho que as respostas foram muito claras. Eu vou ler outras 3 perguntas. Pergunta que por que se recomenda el método directo para por que se recomenda o método direto para a demonstração de contas efetivas. Pregunta e Marcela pergunta el término de construcción está limitado a las obras está limitado às obras la producción de bienes, por ou inclui a produção de bens, solo son las obras o también se só são as obras ou estão incluídas na produção de bens. Outra pergunta da contadora Maria Teresa indica se os passivos financeiros está perguntando si son igual a los
se são iguais aos direitos especiais de transferências do Fundo Monetário Internacional, e o saldo da dívida pública é muito relevante em matéria de exposição, e mais pelos empréstimos que obtiveram os países durante a pandemia. Talvez Christopher possa começar. Sí, gracias, Andreas. Pues es también, yo estoy de acuerdo que este sentimiento de INCP, o de mi punto de vista, es más fácil. É mais fácil, minha perspectiva também, e da minha perspectiva também, a informação desta maneira, de calcular por método direto. Não estava presente durante esta decisão. Não sei se Andrés presente durante. Eu não sei se Andrés estava presente durante essa posição. De meu ponto também de vista, não estava me han enseñado durante mis años en el gimnasio, es el método más fácil. O que me ensinaram é o método mais fácil. A pergunta de Marcela, se poderia continuar. E a pergunta de Marcela. Pues la respuesta es simple, sí. A resposta é simples, é sim. A obras e não se limita a obras e não inclui a produção de bens, são obras de infraestrutura, por exemplo. Mas como disse Christopher na sua apresentação, obras para terceiros. E essa limitação é uma limitação muito grande, porque o governo pode construir obras utilizando as forças armadas para construir uma ponte ou algo assim, e são obras próprias, não são para terceiros. Então, a IPSAS 11 se aplica somente para obras para terceiros. Existem alguns exemplos, mas muitos governos não estão construindo para terceiros. E bueno, o tema dos direitos especiais de giro. O tema dos direitos especiais de transferência são passivos por um lado e por outro são ativos. Dando uma apresentação, penso foi em novembro do ano passado. Eu acho que eu fiz uma apresentação em novembro do ano passado, durante minha visita ao México, sobre o tema de direitos especiais de transferências. E tem dois elementos, um de passivo e outro de ativo. E assim são contabilizados e, claro, podem resultar em um ativo que se pode transformar e se reduz em ativo. Pode resultar em uma situação em que o ativo passivo inicial é um ativo e um passivo com o mesmo monto. E o passivo pelo mesmo valor. O tema da dívida pública é mais uma situação que temos que enfrentar. Estou totalmente de acordo com você que os empréstimos obtidos durante a pandemia aumentaram a dívida, inclusive muitos governos emitiram bônus, não somente empréstimos, mas também bônus. Isso vai ser algo que vamos ter que enfrentar nos próximos anos. Inclusive, nesse momento, temos uma situação um pouco mais grave, porque temos um aumento da taxa de juros. Então, isso vai ser custoso, principalmente para os que têm esses empréstimos de curto prazo, que vão experimentar, depois de muito pouco tempo, o aumento da taxa de juros. Alguns países da América Latina têm bônus de longo prazo, então ainda continuam com uma taxa mais baixa. Muito bem, graças, doutor. Graças. Muito bom, obrigada, doutor. Continuamos tendo perguntas, eu vou ler as últimas que temos, porque já estamos dentro do tempo limite. Pablo nos pergunta como deveria ser considerado
E se seria correto os fideicomissos do ponto de vista fiduciário e do fideicomitente. Seria correto como ativo financeiro e passivo, respectivamente? E Gustavo menciona que no Chile receberam a recomendação do FMI de valorizar os bônus do Tesouro passivos no seu valor de mercado em vez do seu custo amortizado. E ele pergunta se isso qualificaria como uma mudança de política contábil. E Giovanni Encarnação pergunta como deveriam abordar os arrendamentos financeiros à luz dos instrumentos, devido a que esse tema tem uma norma específica. E também Paola Amani pergunta que se ha dado dentro del IPSAS alguma iniciativa para desarrollar alguma NICSP foi feita alguma iniciativa para desenvolver os IPSAS para entidades do setor público menores ou mais complexas? Essas seriam as perguntas. Bueno, sí, el tema de fiduciário o tema fiduciário pode ser um ativo e um passivo ao mesmo momento. Como fiduciário, se eu recebo como fiduciário um ativo, passivo do mesmo monto, encontra um passivo do mesmo valor, porque não é seu próprio ativo, mas um ativo de um terceiro. Então, contabilizar. Assim devem ser contabilizados. O tema do fideicomissos é um pouco mais complicado, porque podem ser entidades separadas legalmente. E não deveria ser considerado no tema de consolidação esse tema de fideicomissos. Dependendo da situação. O tema, Gustavo, para Chile, soy un poco preocupado por el Fondo Monetario, hay que decir, pelo Fundo ¿no? Monetário. Es algo que tendríamos que Talvez seria algo que tivéssemos que conversar com o Fundo Monetário, inclusive, porque o tema é que os bônus de tesouro se pode escolher este pode escolher esse método de valor razoável, mas é próximo ao custo amortizado, inclusive o que existe, o que exige a estatística de entidades públicas, no caso em que não há mercado. Então, provavelmente, se eu estou pensando na recomendação, o Fundo Monetário pensa que se existe um mercado líquido para esses bônus, está pensando na classificação da estatística e por isso está propondo isso. É claro, se seria ou não uma mudança de política contábil, se isso é feito a partir de uma certa data, sim, seria uma mudança de política contábil. Mas se faz desde o início da implementação, não é uma mudança, porque continua com a mesma política. Arrendamentos, isso penso é mais fácil. Arrendamentos, eu acho que é mais fácil. Tema, bueno, o resultado do arrendamento pode ser pode ser um ativo ou um passivo financeiro, é claro. Primeira norma de arrendamento, isso pode resultar no ativo de um passivo financeiro e depois se contabiliza como instrumento financeiro. Por cobrar ou por pagar em geral. Ou como rendas a serem pagas ou por serem pagas. Ou uma conta por pagar. Uma conta a ser paga ou uma conta a ser cobrada. Isso é, não? Isso. Sim, há mais perguntas mais abaixo. Há mais perguntas? Sim. Sí. Sí, tenemos otra pregunta. Temos outra Paola, que se ha dado alguma iniciativa de desarrollar se foi feita alguma iniciativa para desenvolver uma IPSAS para entidades do setor público menores ou menos complexas. Jackson
E temos outra pergunta. Dice que en relación al tema referido sobre obras em relação ao tema terceros, relativo a obras para terceiros, isso faz referência especificamente que quedan solo para el sector privado que y no para ficam otras somente para o setor privado e não para de outras entidades públicas, como por exemplo a caso de favor que do el ejército, município, por ejemplo, no construya caso un que o puente. Exército construa uma ponte. Sí, bueno, el tema de... Sim, o tema de las entidades más pequeñas, das entidades menores, este es un tema esse é um tema proyecto, que sim, existe um projeto, existe esse projeto exatamente há 16 dias. Es decir, algo muy nuevo. Ou seja, algo muito novo, é o projeto mais novo do Conselho IPSAS, que começou em 14 de maio de 2022, e nesse momento estamos nesse processo de desenvolver algo para entidades menores e menos complexas. Mas em 16 dias não temos os primeiros resultados ainda, então ainda não temos resultados, mas estamos trabalhando nisso a partir desse mês. Quizás por el tema de obras talvez pelo tema de obras para terceiros. No sé, Christoph. No sé, Christoph. Sí, pues es el mismo tema que tú, Andreas, has dicho anteriormente, que si se trata para una obra del sector público entero, no se trata, en este caso, si es para un municipio, no se trata de una se é para o município, não é para terceiro. Quizás también depende un poco de la talvez também dependa um pouco da estrutura gobierno, ¿no? Entonces, quizás el gobierno federal puede ser talvez el tercero, o governo si federal soberano, si es el Estado soberano, si es una entidad se o Estado é soberano, se é uma entidade que está puede ser un tercero, a parte, pero si pode ser um gobierno terceiro. único, Mas um governo único, Perú, no como por exemplo tercero. no Peru, Entonces, não seria um terceiro. Então depende um pouco da situação estrutural, constitucional do país, se pode ser ou não um terceiro. Muy bien, muchas gracias, doctor Andreas. Muito bem, muito obrigada, doutor. No chat já não temos mais perguntas. No chat não temos mais perguntas, mas vejo uma mano levantada. Uma mão levantada. Nada más déjenme. De la Oficina Nacional de Contabilidad de Venezuela. La Oficina del Contador Fernando Serpa de Venezuela. Le voy a activar el micrófono. No sé si ya lo tiene activado. Ya está activado. Já tem o microfone ativado. Si nos pueden apoyar con su pregunta de la Oficina de Contabilidad de Venezuela, por favor. Se podem nos ajudar com a pergunta do escritório da Venezuela. Betty, si gusta, no sé si nos está escuchando Venezuela. Eu não sei se está escutando Venezuela, porque não tentamos com Mayra Hernandes. Eu vou ativar o seu microfone. Se nos pode apoiar com sua pergunta. Bom dia, Mayra. Você pode fazer sua pergunta. Você tem ativo o microfone. Bom dia a todos. Nós tínhamos uma consulta em relação a IPSAS 11. Efectivamente, hay una parte que habla de contratista y esta definición, pues efectivamente por la traducción al español a veces tiende un poquito a confundirnos, pero en el apartado del contratista dice que efectivamente pues él puede ser aquel que produce bienes o presta servicios. Entonces para nosotros la producción de bienes podría ser cualquier existencia, por ejemplo, uniformes y todo, ¿verdad? Pero ya con lo que nos estaba ampliando Andreas del término de que al final es como una persona, el país solo es una entidad, se podría decir el conjunto de todas, entonces pensamos que efectivamente ya no estaría dentro de nuestro alcance, pero sí teníamos duda la parte de producción de bienes también, ¿verdad? Porque tenemos entidades aquí, por ejemplo, que hacen contratos y que producen uniformes y que efectivamente reciben ingresos por esta producción. Uma receita por essa produção. Pero el tema es probablemente mas en o este tema caso, provavelmente, nesse caso, estão vendendo para terceiros. Eu penso que os uniformes são principalmente para a polícia,
para o exército, para talvez para ambulâncias, não sei, mas quem tem uniforme. Seria para o próprio governo, então isso não seria o terceiro. Bien, muchas gracias, doctor. Muito obrigada. Eu não sei se nos escutam do escritório de contabilidade da Venezuela, para ver se é possível que façam a sua pergunta, porque continuam com a mão levantada. Por caso tal que tienen problemas con el micrófono, quizás lo ponen en el chat y entonces... Talvez se tem problemas com o microfone, podem colocar no chat. Giovanni Encarnación pregunta en Giovanni Encarnación pergunta no chat se o organismo de IPSAS tem planos para a criação de uma norma para os temas de recursos naturais. Sí, y en este tema el proyecto ya es un poco más avanzado. O projeto já está mais avançado, é um projeto que emitiram paper, es decir, no una norma, pero uma consulta, un informe sobre relatório aspectos del tema que sobre alguns aspectos do tema que está aberto nesse momento. Que também o Grupo Focal está preparando, ou vai preparar, Focal está preparando, ou vai preparar, porque foi emitido recentemente uma resposta para essa proposta. De acordo. Muchas gracias. Tenemos la mano levantada de Carla Argueta. Muito obrigada. Temos a mão levantada de Carla. Eu vou ativar o microfone. Está ativa, se apoia com a sua pergunta. Eu tenho dúvidas sobre a IPSAS 11. A minha pergunta é, ainda que nós façamos construções para o próprio governo, para o próprio Estado, se existe uma transferência de dinheiro, sempre vai tomar que é para o governo e não para o próprio contratista. Sim, porque bueno, eu supongo que este incluso eu suponho que esse tema da IPSAS 11, essa norma foi criada empresas que para estão construindo no setor privado como as pessoas que desenvolvedores, estão Entonces, construindo no setor privado como desenvolvedores. No sé, Se é uma empresa que está desenvolvendo um edifício com 50 apartamentos, com 50 apartamentos, então eles aplicam a IPSAS 11 Y entonces en este tema tiene que ser 11, el tema es sobre todo cuando realizar é o tema principalmente quando realizar entonces, quando for están feito o lucro. construyendo este edificio, Se está construindo esse edifício, estão vendendo los apartamentos y os apartamentos, pero todavía siguen construyendo y entonces mas la pregunta es un poco, construindo. ¿cuál momento se puede realizar la ganancia? Qual Porque, claro, momento se pode realizar o lucro? Privada porque essa empresa privada está vendendo os apartamentos com lucro. Y entonces este es el tema que trata então la esse é o tema que Pero trata a este no es IPSAS el 11. tema que Mas tenemos não é o normalmente tema en casos que de temos prestación normalmente em casos servicios de de construcción dentro del prestação gobierno, de porque- serviços de porque ese construção no es el dentro do propósito, governo. por ejemplo, del Porque esse não é o ejército, propósito do del- exército, del- por del exemplo, cuerpo de ingenieros del ejército. do corpo de No engenheiros es, do no es hacer exército. una ganancia No si es están, no é ter están lucro. entregando un puente, Se quizás estão después entregando uma de un ponte, desastre, ¿no? Este no depois es el do objetivo, y desastre. por eso Esse não é o incluso la NIC objetivo. CP11 no es E por isso responde a muy bien a IPSAS este 11 tema. Se responde muy bien corresponde a muito bem a construcciones, esse tema. Se corresponde a construções comerciales. comerciais. Y puede ser que en este mundo existe E pode algún ser gobierno que está que nesse mundo efectivamente exista algum construyendo para governo vender que está apartamentos, construindo para pero vender todavía no apartamentos, encontramos este tipo mas de ainda não gobierno. encontramos esse Y tipo por de eso programa. no se aplica la 11. E por isso não se aplica Gracias, Andrés. a IPSAS 11.
Obrigada, André. Muchas gracias, Carla. Gracias, doctor. Obrigada, Carla. Obrigada, Doutor. Temos outras duas perguntas no chat, acho que temos tempo. O Winder Biscay pergunta como seria a aplicação das IPSAs em relação à revalorização dos ativos. E Paola Arediano, qual foi o método direto do estado si se debería presentar como anexo demonstração a dicho estado el método indirecto de caixa tratado na bueno, primero la se deveria apresentar como anexo no. Entonces, si se aplica a essa demonstração do método indireto. A primeira pergunta, se aplicar direta, não é necessária apresentar a indireta como anexo. E o mesmo ao contrário. Opções exclusivas, então como opções exclusivas, se escolhe uma ou outra. A recomendada é a direta, mas também se pode usar a indireta e seria a única que se aplica nesse caso. Me perdi um pouco no chat. Então, eu me perdi um pouco no chat. A outra pergunta... Betty, tu micrófono. Esse microfone está... La outra pergunta, gracias. A outra pergunta é como seria a aplicação das IPSAs em relação à revalorização dos ativos? Bueno, quizás esta pregunta me gustaría aplazar talvez un poco, essa pergunta este eu un tema gostaria de demorar um pouco, porque é dos IPSAs este será el tema de la semana que ativos viene. não financeiros, e vai ser o tema da próxima semana, então poderemos deixar para outra semana. Sesión del próximo sétimo... Na próxima sessão de junho, perdão. Do dia 7 de julho. De acordo. Pois muitas gracias, doutor. De acordo, muito obrigada, doutor. Já não vejo mãos levantadas, nem perguntas no chat. O contador Juan, se me apoia para... Por favor, Pues, Juan. Muchas gracias, Betty. Digo, ya muito me parece que se abordaron gran parte de las preguntas con el doctor Andreas y con Christoph. Ya nos tuvo que abandonar Christoph también. Creo que nos queda agradecer a todos la conexión, su atención para la invitación que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias. Estamos cerrando con 360 personas en esta primera sesión. La verdad es que bastante muy concurrida la sesión. Muchas gracias a todos, de veras. Y en los siguientes días estaremos compartiendo el material del doctor en nuestra página de focal.red, en el apartado de noticias y también en los videos tanto en portugués como en español, para que lo puedan consultar también los compañeros. Si algún país tiene alguna dificultad con el acceso, por favor, háganos llegar un correo para que estemos pendientes, para que la siguiente sesión tenemos previsto que se iba a conectar un poco más de gente. Entonces, pues solamente es eso, que nos adviertan si hay algún tema técnico con alguien para apoyarles con tiempo. Se alguém tem algum problema técnico, doctor, por favor, para apoiá-los, ajudá-los. Gracias, Betty, gracias a todos. Muito obrigada a todos. Que tenham um ótimo dia. Muchas gracias. Feliz resto de la semana. Gracias, Bom resto de semana. Obrigada.